Melhor do que esperado, né? O primeiro tempo foi um pouco morno, mas no segundo tempo compensou, e principalmente pela atuação do Richarlison. Finalmente nós temos aí um camisa 9 que está honrando a amarelinha da seleção brasileira. O Richarlison também é considerado um dos jogadores brasileiros mais politizados. Ele fala muito de política nas redes sociais e correspondeu hoje às expectativas, fazendo 2 gols. E Ananias, desde 2002, né, que o camisa 9 da seleção não marca na estreia da Copa do Mundo. Então isso é um bom indicativo de que o Hexa deve vir esse ano. Olha, o Franciotti. Falando de indicativos, Sim. então vamos lá. Quem 2002 foi Desculpa. eleição, Copa, Brasil foi vitorioso, camisa 9 fez gol no primeiro jogo. O França disse que o primeiro tempo foi morno, porque o França é muito polido, mas o primeiro tempo foi feio. Não, eu quase dormia, estava cansado, quase dormia no primeiro tempo. Mas depois deu animado. E golaço do Richarlison, o segundo especialmente, hein? Golaço. João queria goleada. Queria, mas eu dormi. Você quase dormiu e eu dormi. E eu não conhecia essa verve aí do França aí de analista esportivo, não. Eu já Como é bom em conhecia. tudo, né? Porque ele analisa tudo muito ponto por ponto. Ele não é eu que saio atropelando, não, né? O França com o Paulinho Pimpim no diálogo Vai. franco. Só não pode levar o Paulinho Pimpim pro jogo, porque tem ele e um senador piauiense que pode ir para levar o melhor time da Champions League. Se ele for pro jogo, o time perde. 2 pés de geladeira. Mick Jagger? Não, ele e um senador É piauiense. de geladeira, Tem Um que deixar senador o Pimpim piauiense? trancado, então. O Ciro. Ah, O Ciro, o Rio fazia uma campanha todinha vitoriosa. Ele ia pra decisão, o Rio perdia. no futebol que você fala, no né? futebol. Tá bom. Eita, Cíntia, que aí também. Não, mas eu também estava... você tá chamando... Eu assisti, eu já peguei. É claro que eu vi depois os gols. Mas quando eu comecei a ver o jogo, tava muito travado e o europeu sempre fazendo aquele jogo, né? Sim. Ou seja, não quer jogar, ele quer pegar uma chance de botar uma bola por cima e fazer o gol. Por uma bola, né? Por uma bola. Não tem uma construção do sistema tático. Quase sempre é na velocidade e na força, né? E aí, quando eu acordei, já estava lá o povo se lamentando de que o Neymar estava machucado, né? Mas isso foi depois. Foi bem no finalzinho. Já. Não, mas eu já tinha Você não viu nada do jogo. Não, vi não. Ele viu os Vi lances. os 10 primeiros. Ele viu os lances. O Franci falou aí, puxou Richarlison politizado, e a gente tem repercussão Botou a mão na boca? na política de Richarlison. Não colocou. Mas tem repercussão desse posicionamento de Richarlison. Vamos ver. Começamos com quem, Juliana? Coloca aqui no telão para a gente ver. Olha, aí é um post do sociólogo e professor da Fiocruz, presidente da Comissão de Educação da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Flávio Serafim. Ele lembra, olha, o Richarlison é um dos jogadores que foram para o Catar representar a seleção brasileira e se mostra conectado com problemas sociais do Brasil. Sempre que possível, se posiciona politicamente. O atacante já questionou o uso político da camisa da seleção, já se somou às lutas antirracistas, defendeu as orientações de distanciamento social na pandemia da Covid, além de defender o meio ambiente. Está aí para renovar o rol de jogadores progressistas que são resistência usando a camisa verde e amarela. Posições importantes, Cíntia. Importantes. Eu até passei para a Juliana, agora também, você está trazendo mais repercussões, né? Aqui é uma outra repercussão do Marcelo Show. Ele diz, olha, só lembrando que o Richarlison é um dos poucos jogadores progressistas na lista de convocados de Tite. E tem como referência atletas como o piloto de Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton e o jogador de basquete estadunidense LeBron James. Ele é embaixador da USP, né? Ele é embaixador das vacinas. Ele já jogou com uma chuteira que depois foi leiloada. Né? Uma chuteira em benefício da ciência. E tem um post dele que eu peguei agora, da professora da USP, doutora Franci Rose. Está na tela. É essa aí, doutora Franci Rose, da USP. Ela é uma professora da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em história do Islã. E ela lembrou que durante o apagão no Amapá,
o Richarlison também postou o seguinte: infelizmente o povo do Amapá não vai poder ver meu gol hoje, porque não tem luz há 2 semanas. Estão vivendo dias difíceis e espero que resolvam isso. Queria dedicar o gol e a vitória de hoje a todos os amapaenses. Então, ele está presente em vários momentos da vida do país, porque o Amapá... Vocês lembram de algum jogador que já falou do Amapá alguma vez na vida? Não. Eu lembro desse drama, né? Desse apagão. O drama, foi pois terrível. é. Então, ele é muito politizado. Recentemente, o UOL fez uma entrevista boa com ele, falando sobre isso, sobre essas posições. E ele é muito dedicado, por exemplo, às causas ambientais. E já é reconhecido internacionalmente também por isso, né? Um atleta que tem o seu viés político, porque isso não pode ser dissociado do esporte. Está aí o Lewis Hamilton, que não nos deixa mentir, está aí a seleção da Alemanha, está aí a seleção da Inglaterra, todos os jogadores que estão representando muito bem as lutas dos seus países, das suas nações, dos povos que eles representam. Não dá para dissociar as duas coisas. A própria história do futebol brasileiro e da nossa política e do desenvolvimento da nossa sociedade. Tem uma geração aí que eu colocaria como muito careta, a palavra assim, porque a gente tem uma história, Vasco com a questão dos negros, né? O Corinthians com a questão da defesa da democracia. Sim. E aí eu fico pensando se naquela época a gente tivesse tanta preocupação financeira, né? Em se posicionar, usar as redes sociais dessa forma cidadã, que isso não é questão de estar defendendo um político ou não, é de ser cidadão, de enxergar um problema social, se entender como formador de opinião, como pessoa de grande alcance e falar por aquilo que é correto, para o bem comum, para a coletividade, né? E muitas vezes a maioria das grandes estrelas, dos grandes ícones atualmente do futebol, eles temem fazer isso, talvez até pensem para não perder patrocínio. É o viés financeiro. Financeiro. Né? E o Richarlison, a gente vê que ele não tem essa preocupação e muito bom que os 2 gols tenham sido dele. Olha, só lembrando do Maradona, né? Sim. A gente não... Né, tem sempre que lembrar de atleta do futebol que foi extremamente politizado, o Maradona, sempre. Ele não é covarde, ele não se silencia em relação a temáticas tão importantes do nosso país. E o sentimento que o torcedor tem é que ele realmente quer estar na seleção brasileira. Ele tem já esse sonho de muito tempo, estava inclusive pendurado um pouco antes. Havia a dúvida se ele iria ou não para a seleção. Teve que fazer alguns exames para verificar se estava realmente se estava realmente em condições de ser convocado pelo Tite. O que a gente não vê em outros jogadores da seleção brasileira, que parece que querem usar a seleção como um chamariz pessoal e não porque quer realmente estar lá. Não é o caso do Richarlison, ele demonstra isso. Inclusive, ele utiliza na proteção de tela do celular dele a taça do pentacampeonato, porque o foco dele é trazer o Hexa para o Brasil e isso a gente vê nas atitudes dele. João. O engajamento político sempre foi muito complicado no futebol, né? Você tem aquela situação de 70 em que o técnico foi sacado porque o presidente queria escalar. Foi, né? A seleção. Queria escalar o time. Na verdade, os jogadores da Copa de 70 foram muito utilizados pela ditadura militar. Sim. Tem aquela cena, aquela foto célebre do Pelé segurando a taça de Jules Rimet e o Garrastazu Médici do lado. Hoje mesmo eu vi essa foto. Eu me falei a memória o nome, eu até eu vi a entrevista dele no Roda Viva, do técnico que deixou, rapaz. A gente lembra do Zagallo que assumiu, não lembra do que deixou. É o brasileiro é assim, né? Então ele disse, quando o general chegou e disse para ele, né? Era na época, eu acho que ou era o Médici ou era o Gádio. Mandou um general lá dizer, olha, o presidente disse que quer que você convoque o fulano de tal. Ele disse, pois ele vem aqui e assuma, porque eu convoco o que eu quero. Sim. Ele toma conta lá do palácio dele, do deputado dele, dos ministros, o jogador que eu entendo sou eu. E acabou, meu amigo. Acabou que ele teve o passaporte confiscado e até para viajar, ele viajava clandestinamente para fora do país. E se você... Era convidado pela FIFA para alguns episódios e viajava por Panamarimbo, saindo por caminhos que não exigiam o passaporte, né? É um absurdo. E se você olha a história
das Copas do Mundo sempre tem uma vinculação com o contexto político e econômico das nações. É impressionante. E chegamos a mais um momento, que é este momento onde o Brasil enfrenta uma série de dificuldades, enfrenta uma transição de governo e alguns se posicionam politicamente, se posicionam socialmente, outros não. Então, a gente está destacando aqui, o Richarlison foi o grande nome hoje do jogo do Brasil e as posições tomadas por ele como cidadão também tem um papel importante pela referência que ele é para o país. João,